incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Enche, Senhor, o nosso coração até transbordar do amor que faz mudar o mundo. Sabe, o amor que faz mudar o mundo foi derramado dentro de mim, dentro de você. Esse amor mora em você. Ele resolveu habitar em você. Todas as vezes que você lê e encontrar na Bíblia o nome Deus, você pode substituir pelo nome amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. E ele decidiu habitar dentro de nós. Amor que o mundo não conheceu. A Bíblia diz que você precisa conhecer o amor através de você. Porque ele está em você. O amor está em você. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga a ela que bom que você veio. Vamos cultuar juntos. Vamos celebrar juntos. Vamos sentar à mesa juntos. A mesa está posta. O mestre está aqui. É ele quem veio nos ensinar coisas sobre excelentes. Você é o convidado da festa. Convidado especial do Pai. Amém? Então você pode sentar. Queria que alguém trouxesse uma cadeira para o Jeitson aqui. E que ele pudesse ficar um pouco mais com essa unção gostosa. Grupo de louvor, obrigada. Depois vocês voltam para cantar essa música outra vez, amém? Aleluia! Você está bem? Amém. Glória a Deus. A mesa está posta. E você é convidado a sentar-se nessa mesa. Eu amo o culto de Santa Ceia. Jesus disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele voltasse. Para lembrar daquilo que Ele fez por nós. Para nos trazer à memória como devemos ser, como Ele. E aí, é interessante que mesa é um lugar de comunhão. E antes de Jesus subir aos céus, antes de Jesus ser colocado no meu e no seu lugar, Ele reuniu aqueles que Ele amava. Aqueles que Ele estava ensinando. Não que Ele não amasse, Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele veio por todos. Mas aqueles que estavam mais chegados, aqueles que a qual Ele estava ensinando sobre coisas e modo de viver sobremodo excelente. E Ele chama aqueles e começa ali a ensinar coisas, a compartilhar coisas do seu coração. E mesa é um lugar onde nem todo mundo senta. Pelo menos na sua casa, você só chama para sentar-se à mesa pessoas com quem você quer desenvolver algum tipo de intimidade. Não é assim? Você não chama qualquer pessoa para sentar-se à mesa. Muitas vezes você resolve coisas da porta mesmo, do interfone mesmo. Mas quando você deseja ter um pouquinho mais de comunhão e conversar sobre coisas mais do coração, coisas mais específicas, você chama para a mesa. Amém? E nós temos perdido tanto, não é mesmo? De estarmos à mesa com os que nós amamos. Na correria da vida, muitas vezes a gente não consegue mais tomar café junto. Não consegue mais almoçar junto, não consegue mais jantar junto.
Diga assim comigo: a mesa é um lugar importante, onde nós aprendemos coisas, o que está no coração do outro, onde a gente se olha, onde a gente se vê. Você está na mesa, hoje, com Ele. Eu trabalho em escola e nós temos um número grande de crianças com várias dificuldades, desenvolvendo até patologias, por não estar mais à mesa. Você acredita nisso? Como assim, por não estar mais à mesa? Sim, não é só esse fator, mas os próprios psicólogos dizem: vocês precisam. Quantas reuniões de pais eu participei, conversando com os pais que precisavam passar regras para os seus filhos, colocar limites, estabelecer limites, crianças sem limite, crianças sem regras, crianças sem norte, crianças sem, sem visão, sem organização emocional, estrutural. E os psicólogos dizem: você precisa ter um momento na mesa com seus filhos. O Senhor está nos chamando à mesa. Você é filho de Deus? Aleluia! Esse é o momento de estarmos à mesa com Ele. 1 João capítulo 3. Ele chama os seus filhos. Se você é filho, você é convidado para estar na mesa. E para ouvir coisas que vão estruturar emocionalmente, organizar a sua vida. Vão te dar nortes, limites. Da mesma forma. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede qual grande amor. Diga assim comigo: grande amor. Nos tem concedido o Pai, ao ponto de, quando alguém está falando alguma coisa, diz assim: meu amado, isso aqui aconteceu assim, ao ponto de. Você está comigo? Ao ponto de sermos, esse amor chegou ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Esse amor chegou ao ponto de nos incluir nele. De nos chamar de família. De nos trazer para perto. E quantos sabem que esse amor chegou ao ponto dessas coisas antes mesmo da gente pensar em desejá-lo? Então esse amor não chegou a esse ponto porque a gente fez alguma coisa por ele. Porque a gente fez algo que agradasse a ele. Pelo contrário. Esse amor não levou em consideração aquilo que éramos, aquilo que pensávamos dele. Esse amor chegou a esse ponto. Que ponto? De nos substituir na cruz. De derramar o seu sangue. De entregar a sua própria carne. A esse ponto. E de te fazer filho. De te fazer família. De te fazer dele. Filho é algo que é nosso. É no sentido de saiu da gente. É uma continuidade da gente, não é assim? Somos a continuidade dele. Somos filhos. É algo que a gente quer perto. Né? Aleluia. Abre comigo em 1 Coríntios. Glória a Deus. Vou abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Sempre que a gente faz a ceia, a gente lê em Coríntios a passagem que diz que aquele que come e bebe do cálice do Senhor indignamente, come e bebe juízo ou condenação para si. Não é verdade? E muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que Jesus estava dizendo, o que Paulo estava dizendo nisso. E diz aqui no versículo 27, assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente,
é culpado por pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão e bebem do cálice, eu gostei dessa versão que diz, sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento para si mesmo. No versículo 30 diz, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Versículo 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Quero me deter nessa parte do versículo 29, que diz, sem honrar o corpo de Cristo. Diga assim comigo, sem honrar esse irmão ou essa irmã que está do meu lado. Você sabe que você é corpo, você é parte do corpo. E o irmão que está do seu lado também é parte do mesmo corpo. Ele nos colocou nele. Estamos nele, dentro do corpo dele. Somos o próprio corpo dele. E o que quando a Bíblia diz isso, ele diz que ele está querendo dizer que nós precisamos honrarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Vamos falar sobre o amor. Amém? E para a gente entender um pouquinho mais, vamos lá em 1 Coríntios 13. Que amor é esse que Jesus está falando? Aleluia. Volta um pouquinho no capítulo 12. A Bíblia está falando acerca dos dons espirituais e da unidade da igreja. E a Bíblia está falando como Deus instituiu o corpo, como Ele estabeleceu o corpo, como Ele mesmo definiu o lugar de cada um no corpo. Ou seja, pessoas diferentes, funções diferentes. Amém? Mas para fazer o único corpo funcionar. A mão, o pé, o estômago, todas as partes do nosso corpo, elas são diferentes, elas têm funções diferentes, mas com uma única finalidade: fazer o corpo funcionar bem. Não é assim? Aleluia. Eu gostei quando o pastor Rodrigo estava aqui ministrando, e ele disse, amor não tem nada a ver com gostar. Eu não amo porque eu gosto. Eu até posso amar, gostar porque eu amo. Você está comigo? Você está conseguindo entender? Mas eu não amo porque eu gosto. Em outras palavras, porque alguém faz algo que vai me ser bom. Você entende? O amor é uma decisão, além de. E diz aqui, eu não vou ler toda essa parte, toda essa passagem do corpo, mas diz aqui, versículo 25, ele vai explicando que existem partes do corpo mais honrosas, menos honrosas, ou que aparecem mais, ou que aparecem menos, nesse sentido. Ele está explicando, mas que aqueles que não devem aparecer, aquelas partes do nosso corpo, que não devem aparecer muito, que nós precisamos cobrir, elas são dignas de maior honra até. Você está comigo? E no versículo 25 diz, isso faz, o equilíbrio do corpo, faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Amém? Versículo 25. Na outra versão diz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem todos os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Amém? De maneira que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas se um deles é honrado, todos se regozijam com ele. Todos se alegram juntos, porque somos família. Porque estamos ligados num só corpo. Amém? Aleluia. No versículo 31, antes de começar a falar sobre esse amor,
Diz assim: entretanto, procurai. Você só procura algo que é importante ser achado para você. Não é verdade? Outras versões dizem: desejai intensamente. Tem uma outra versão aqui também, que eu gostei da tradução, da linguagem de hoje, que diz: esforcem-se para ter. Então não é algo que eu posso deixar de lado. É algo que o Senhor está nos dizendo: se esforce. Procure. Se dedique nisso. Em quê? Vamos ver? Em ter os melhores dons. A Bíblia antes está falando sobre os dons que foram distribuídos à igreja. Então é algo que eu devo buscar. Amém. Glória a Deus. Mas, no final desse versículo, que talvez aí na sua Bíblia esteja já como se fosse começando o capítulo 13, mas ainda é continuidade do versículo 31, ou da estrutura dessa conversa, diz assim, nessa versão da linguagem de hoje: porém, veja, Jesus estava falando acerca de coisas que eram importantes, que nós precisávamos botar força e esforço para procurar, para querer, desejar intensamente, para botar desejo nisso. O que eram os melhores dons? Para atuar na igreja, para não ficar passivo, mas ativo. Sabe que uma célula passiva, sem produzir, sem vida, ela acaba danificando todo o corpo. A Bíblia diz, o nosso corpo ele é totalmente ativo. Se parar alguma coisa, meu amado, é prejuízo. Você não foi chamado para estar parado no corpo. Você foi chamado para estar em movimento. Tudo em nosso corpo está vivo e gera movimento. Então você não pode ficar apenas sentado. Mas você precisa se mover. Seja no que for, existem infinitas áreas para você atuar, para você estar envolvido, para você estar ativo. Amém? Então Jesus estava falando sobre coisas importantes. A Bíblia está falando sobre coisas importantes, Jesus não. Sobre coisas importantes. Deveríamos desejar, deveríamos estar buscando. Mas, aqui diz: porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que ainda é melhor do que todos. Aleluia. Amém? Algo que ainda é melhor do que qualquer dom. Na outra versão aqui, transformadora, diz: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais dons. Aleluia. Algo que supera. Não sei se na sua Bíblia diz assim, mas no meu diz: há ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O caminho que resume os mandamentos do Senhor. Quando ele diz: novo mandamento vos dou, ele estava dizendo, resumindo tudo. Ele não estava trazendo uma novidade. Isso já era o desejo do Pai, isso já estava no coração dele. Isso já é o que ele é. A expressão dele mesmo. Mas ele estava dizendo, resumindo todas as coisas. Como você deve ser, como você deve andar, como você deve proceder, o que você deve falar, como você deve pensar, quem deve ser você. No resumão de tudo isso, ele disse: amai-vos uns aos outros. Demonstrai amor. O amor que é ele, que já está dentro de você. Você entende que você não pode ser cristão sem amar? Porque ele é amor. Ser cristão é tê-lo habitando dentro de você. É expressar o que está dentro. Como eu posso ser cristão e não amar? É por isso que João diz: como você pode dizer eu amo a Deus e não amo o meu irmão que está do lado? Se você está vendo o seu irmão e é incapaz de demonstrar amor para com ele, como você pode dizer eu amo a Deus porque eu não o vejo? Você entende? Então Deus está falando sobre um caminho sobremodo excelente. E o resumo de todas as coisas que você deseja, que você pensa, o que você acha que Deus tem para a sua vida é andar em amor. E deixa eu te dizer algo.
nem sempre é fácil. Não é verdade? Você já se irritou com alguém? Alguém já contrariou os seus pensamentos? Alguém já disse algo indevido para você? Alguém já lhe afrontou? Alguém já lhe traiu? Alguém já mexeu com suas emoções? Mas a Bíblia diz que fomos chamados por Ele para bem dizer e para amar. E ela diz: se vocês amam apenas aqueles que amam vocês e que fazem o bem a vocês, vocês não estão fazendo quase nada. Porque qualquer pessoa faz isso. Mas você tem algo sobreexcelente dentro de você. Você tem algo que pode te fazer viver uma vida diferente. Se você deixar o amor fluir. Nem sempre é fácil. Mas é justamente isso quando Jesus diz: aquele que quer estar em mim, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas pensam que a cruz é uma doença. Ah, eu tenho essa doença, é a cruz que Jesus me deu. Não. Primeiro, que Deus não dá nada ruim para você. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem, senão das suas próprias concupiscências ou dos seus próprios desejos. Não é Ele quem traz as coisas ruins. Mas Ele disse que a gente ia passar por algumas aflições aqui, mas que se a gente continuasse no caminho sobremodo excelente, nós venceríamos o mundo. Sabe, amar além de não é fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Por isso Ele disse: quando vocês se reunirem, façam a ceia e lembrem-se, eu estou convosco. Eu estarei convosco até que Ele venha. Mas por enquanto que Ele não vem, o Espírito Santo está aqui, te capacitando para fazer além dos seus sentimentos. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não o fazemos, nós não estamos agradando a Deus. Mas a Bíblia também diz em Salmos 4, diz: irai-vos e não pequeis. E eu estava falando, você já foi injuriado, você já foi confrontado, você já foi traído, alguém já desestabilizou as suas emoções? Como assim irai-vos, mas não pequei? Sabe que você pode ficar irritado com alguém que não age da maneira que deveria, ou simplesmente da maneira como você acha que ela deveria agir. Porque às vezes a gente quer que a pessoa seja como a gente é, né? E ela é como ela é. E a Bíblia diz: você precisa discernir o corpo. Honrar uns aos outros. Saber que uma pessoa tem algo que pode acrescentar coisas na sua vida mesmo não sendo do jeito que você gostaria que ela fosse. Saber que cada pessoa tem um dom, um jeito, uma maneira. E juntos cooperamos para quê? Para que o reino avance. Então quando a Bíblia diz irai-vos, mas não pequei, eu gosto de pensar sobre aquele versículo que diz: aquele que sabe que deveria fazer o bem e não faz, está pecando. Eu posso até me sentir com raiva, injustiçado, seja lá a palavra que você queira dizer. Mas eu não posso me negar a fazer o bem. Eu não posso desejar o mal. Você entende? A Bíblia diz que se perdoarmos, Ele nos perdoa. Se não perdoarmos, não teremos o perdão dEle. Isso é muito sério. Então, a Bíblia começa a dizer aqui em 1 Coríntios 13... ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, diga assim comigo: vale de nada. Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ou seja, serei só barulho, mas não terei vida, não trarei vida. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, lembra que Jesus falou, que a Bíblia falava dos dons?
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Pense, ainda que eu seja muito sabido. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o que é que está dizendo na sua Bíblia? Nada serei. Aleluia. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, você vê que você pode fazer muitas coisas sem amor, e isso para Deus não vale. Se não tiver amor, nada, diga assim comigo, nada. Nada disso me aproveita. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. A Bíblia diz que aqueles que vivem em Cristo, vivam não mais para si mesmo, mas para os outros. Aleluia. Não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, porque Deus não tem fim. Se a nossa fonte é Ele, o amor que está gerado dentro de nós não tem fim. Nós podemos a todo momento se restabelecer nele, colocar os nossos olhos nele e fazer o bem e não desejar o mal e bem dizer e trocar a nossa forma de pensar pela forma de pensar dele. Quantas vezes veio um pensamento opressor na sua mente, dizendo, essa pessoa não merece, porque você está fazendo isso. Sabe, você não ama porque alguém merece o seu amor. Jesus não nos amou porque merecíamos o amor dele. Você ama porque ele te ama, porque ele te amou. Aleluia. Romanos 12, volta um pouquinho. Romanos 12. Vamos ler um pouquinho alguns versículos que falam sobre isso. A partir do versículo 3, ele também está falando sobre o corpo, sobre quem somos no corpo. No versículo 4 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Você entende? Ninguém vai ser igual a você. Ninguém vai fazer como você faz, isso é um fato. Podem fazer melhor do que você, menos do que você, mas não vai fazer igual a você, porque você é único. Porque Deus nos estabeleceu cada um único. Cada um tem a sua própria digital e ponto. Não seremos como ninguém. Precisamos nos encontrar nele. Nosso lugar, nossa posição. E estarmos felizes com aquilo que somos nele. Amém? Aleluia. Versículo 9 diz, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Amém? Aleluia. Versículo 13, vamos pular aqui para o 13. Não, o 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Amém? Versículo 17. Todos esses versículos são maravilhosos, mas eu preciso pegar alguns por causa do tempo. Diz assim,
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. Você percebe que a própria Bíblia entende que muitas vezes não é fácil? A gente não rebater o mal com o mal. A palavra ríspida com outra palavra mais ríspida ainda. Não é fácil. Isso é justamente o abrir mão de nós mesmos. E ele diz, bote força nisso. Se esforce. Mas na minha própria força, não, porque você vai se sentir condenado. Você vai dizer, eu não tenho condições. Mas é na força dele. Nos escondendo nele. Você entende? Se você não aprender a fazer isso, você não vai aprender a conviver com pessoas bem. Se você não aprender a se esconder nele, foi dito isso hoje pela manhã, que Elber falou sobre isso. Se eu não anotei não, mas eu achei bem legal. Se você não aprender a se esconder nele, a colocar sua angústia nele, a lançar suas ansiedades nele, você não vai conseguir conviver bem com as pessoas. Você não vai conseguir conviver, meu amado, porque todas as pessoas têm defeitos. Inclusive você. Você já parou para pensar que você não é exatamente aquilo que aquela outra pessoa com a qual você convive gostaria que você fosse? Você já parou para pensar que você não supre todas as necessidades deles? Das pessoas com quem você convive? Isso significa que você para elas é como elas para você. Você entende? Então todas as pessoas têm. Se você procurar defeito, meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai encontrar. Você vai encontrar em qualquer pessoa. E às vezes nem é defeito. É simplesmente a pessoa não ser igual a você. Não pensar como você pensa, não agir como você agiria, não dizer o que você diria, não fazer o que você faria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, julgai a si mesmo. Não é assim que a gente conversa todas as vezes quando a gente vai cear? Não é essa a palavra que o Senhor nos traz? Por quê? Porque Ele diz, bote força para mudar algo que você realmente pode mudar. Pare de botar força para mudar algo que você não vai mudar. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence. Quem convence as pessoas a andar nesse amor. Mas bote força, se esforce naquilo que você pode. Existe alguém que você pode mudar. Você sabe quem é? Diga assim comigo, eu mesmo. Amém. Você pode mudar. Você mesmo. Sai da arena dos sentimentos. Da arena da razão. Porque nessa arena fatalmente o diabo te encontra. E te derruba. Você está comigo? Mas entra e faz um altar de louvor ao Senhor. Quando as coisas estiverem te comprimindo. Quando as coisas não saírem do jeito que você queria, que você pensou. Quando as pessoas não suprirem a necessidade que você tem. Quando elas não alcançarem aquele patamar que você estabeleceu para elas. E não só com os irmãos da nossa igreja. Que muitas vezes é até mais fácil, né? Que a gente só chega aqui cheiroso, bonito, dando a graça e a paz do Senhor. Mas na nossa casa é bem mais difícil. Com as pessoas com quem a gente convive, que temos intimidade, que somos mais chegados, muitas vezes é bem mais difícil. Por isso precisamos dele. Por isso, volta e meia, precisamos do nosso lugar secreto. Precisamos nos voltar para ele, lançar ansiedade sobre ele, entender que ele está cuidando, que ele está no comando, que ele está no controle e perdoar. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo aqui, esforçai-vos por fazer o bem para todos os homens. Às vezes, fazer o bem vai requerer de nós esforço.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. Amém. Eu não sei se você já teve essa sensação de sair de casa e encontrar pessoas que às vezes você nem conhecia, mas você saiu bem de casa, né? Então você dá um bom dia, você teve seu tempo com o Senhor. Então você dá um bom dia, aquela pessoa lhe devolve um bom dia. Você está passando, alguém derruba uma coisa, você pega, entrega aquela pessoa de volta. Aquela pessoa lhe agradece. Você tem a oportunidade de fazer algo por alguém, de repente uma senhora, não sei, alguém que está subindo no ônibus, alguém que está querendo atravessar a rua e não está conseguindo. E você vai lá, e você sabe que deve fazer aquilo, você vai lá e ajuda. Alguém que de repente você topa em algum lugar e está precisando de uma oração, e o Espírito te move a dizer, ora por essa pessoa. Deixa eu te dizer, você se sente tão bem. Não é? Você já teve essa experiência de começar a fazer o bem e você vê a atmosfera de Deus te envolver? Às vezes você, nem estava com vontade, mas você se esforça. Aí você faz aquilo, você se sente tão bem. Isso é o resultado de Deus em ação na sua vida. Isso é o resultado daquilo que Deus deseja para nossas vidas todos os dias. Nós é que saímos da posição de fazer o bem, de cuidar, de zelar, de ajudar. Quando a gente sai dessa posição, aí as coisas desandam. Por quê? Não estamos no amor. Porque o amor, como você viu, não busca seu próprio interesse. Ele cuida, ele zela, ele ama, ele protege, ele ajuda. Né? Irmã, a senhora com uma pregação dessa, logo no culto de Santa Ceia. Eu estou me sentindo condenado. Se sinta não. Primeiro, você não vive por sentimento. Segundo, quem vem para condenar é o diabo. É na Santa Ceia que Jesus está conversando com você. E te mostrando como você deve proceder e o que você deve melhorar. E te ensinando a depender dele. E é na Santa Ceia também que você tem essa liberdade de dizer, Senhor, me perdoe. Ainda não alcancei o nível de amor que você quer que eu ande. Mas tem uma canção que diz, quanto mais eu te vejo, mais eu te contemplo. Quanto mais eu te contemplo, uma coisa assim. Eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Como você quer estar semelhante a ele se não ouvir essas coisas? Não é verdade? Irmã, a senhora está pregando isso, que a senhora já está andando nesse nível? Não. Nem sempre eu tenho desejo de fazer o bem. Você também? Nem sempre eu estou com muita vontade de me esforçar por algo. Principalmente quando aquela pessoa, né? Não é assim? Ou eu estou sozinha aqui? Né? A gente... Mas Deus disse que a gente deve se esforçar. Para nos levantar por dentro e não fazer por causa da pessoa somente. Mas por causa dele. Aquela pessoa não merece. Deus merece, meu irmão. Deus merece a minha obediência. Deus merece a sua obediência. E se você fizer, tem galardão. Tem retorno. Amém. E qual é o primeiro retorno? O retorno mais rápido, sabe qual é? Você se sente bem. E esse é o retorno que interessa a Deus. É que eu e você estejamos bem. É nos fazer felizes, é que a gente esteja bem. A Bíblia diz que Ele deseja que a nossa alegria seja completa. Ele não deseja que a gente esteja emaranhado, enganchado, com sentimento, com isso, com aquilo, com amargura, com ódio, sabe? Isso não é o desejo de Deus. Ele deseja que você esteja livre. Livre para demonstrar o amor dele por onde você passar. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ele nunca vai mandar você abençoar alguém. Nunca. Se você ouvir uma voz por dentro, dizendo abençoe, bendiga, dê um presente, cuide, faça algo por essa pessoa que está lhe incomodando, dê uma palavra de amor, ligue para ela, manda um WhatsApp, né? Hoje em dia a gente pode fazer de várias formas. Não é o diabo. Pode ir em frente, meu irmão, porque é Deus.
É só Ele. É Ele purinho, como eu gosto de dizer. Que manda a gente fazer o bem. Que manda a gente devolver o bem. A Bíblia diz, não se deixe vencer do mal. Versículo 21, lê aí. Lê o versículo 18 antes do 21. Se possível, ou seja, faça tudo que for possível. Quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Amém? Aleluia. Versículo 21, vamos pular para ele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você percebe que é uma batalha? Porque está dizendo assim, não se deixe vencer. A gente só vence algo que a gente está lutando contra aquilo, né? É uma batalha. Amém? Porém, uma batalha vencida, porque o maior habita dentro de você. O próprio amor já está dentro. Não é algo que eu vou depender do meu próprio amor. Meu Deus, agora eu tenho que buscar meu próprio amor. Não. É o amor dele que já está dentro. Entende? Então ele diz, não se deixe vencer do mal. Porque, amado, as circunstâncias, as coisas, elas vão querer nos vencer. Mas você rebate o mal com o bem. Amém? E as pessoas vão, por causa desse comportamento, as pessoas vão ver Cristo em nós. A Bíblia diz que as pessoas vão ver Jesus aqui nesse lugar, se a gente se amar um ao outro. Ninguém jamais viu a Deus, porém se nos amarmos uns aos outros, se honrarmos uns aos outros, Deus será visto pelas pessoas. Quando nós andamos, nos movemos nesse amor. Amém? Aleluia. Tem tantos versículos aqui, mas eu quero deixar o Espírito Santo. Vamos para a 1 João, a gente tem só 5 minutinhos. Mas vamos ler então. 1 João é uma carta que fala muito sobre o amor. O amor de Deus para conosco. E o amor que devemos ter uns pelos outros. 1 João 3. A gente estava lá, só voltamos. Aleluia. Versículo 14. Deixa eu ver se foi uma versão que eu vi aqui. Que eu gostei. 1 João 3. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que estamos salvos, que temos a salvação em Cristo Jesus. Se permanecermos, lembra que eu falei, quando você lê Deus na Bíblia, você pode substituir por amor? Se permanecermos no amor. Desculpa, me perdi aqui, a Bíblia voltou, foi? Não, cadê? Pronto. Eu estava lendo outro versículo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O que a Bíblia está dizendo? Você sabe que é salvo, que tem a salvação, que está em Cristo Jesus, quando você anda no amor de Deus. Versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua própria vida por nós, e devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Lembra que a gente leu o versículo que disse, esse amor chegou ao ponto de... Esse amor precisa chegar ao ponto de não olharmos apenas para as nossas próprias vidas, mas favorecermos uns aos outros. Nos movermos uns pelos outros. Estarmos ligados. Amém? Versículo 18. Filhinhos. Sabe quando um pai chama um filho assim? Carinhosamente. Na mesa. Conversando. Você já teve um momento na sua casa com seus filhos. De você dizer, filho, escuta o que papai vai te falar.
Papai tem experiência nessa área, eu preciso passar algo valioso que vai servir para a sua vida. É isso que Jesus está dizendo hoje aqui para a gente. Filho, escuta o que papai vai falar. Amém? Eu tenho algo precioso para te dizer, uma chave. Né? Crente gosta muito de chave, né? Chave da vitória. Essa é a chave que abre todas as portas. Qual chave? Andar em amor. Fazer o bem. E ele diz, não amemos só de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Ou seja, não apenas dizer, mas viver. Amém. A Bíblia diz que muitas vezes a gente diz, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele diz, mas por que vocês não fazem o que eu mando? Né? Hoje de manhã a gente estava cantando, tivemos um culto de missões e estávamos cantando, direi o que queres que eu diga, farei o que queres que eu faça. Irei onde queres, né? A gente estava cantando isso hoje. E às vezes Jesus manda a gente fazer uma coisa tão simples. Vai lá, diz que ama, então. Aí a gente pensa que é só para o lado de fora, né? Para as pessoas que amam, missões. Só para quem eu vou evangelizar. Vai lá e pede perdão, então. Mas Jesus, quem fez o mal foi Ele. Não importa, pede perdão. No que depender de você, fique em paz com as pessoas. Foi isso que a gente leu? E aí a gente, né? Não ame só de palavra, mas de fato, de coração. Esses dias eu estava vou terminar com isso. Esses dias eu estava no restaurante com o Rodrigo, a gente estava aconselhando, conversando com um casal. E aí eu entrei no banheiro e tinham duas senhorinhas lá, conversando, uma ajudando a outra, porque estava com alguma coisa na coluna, eu não lembro exatamente o que ela tinha, mas ela estava com alguma enfermidade, alguma coisa assim. E eu estava lá lavando as mãos e ouvindo, né, a conversa das duas lá. E eu queria chegar na mesa, porque o casal já tinha chegado, e eu estava com muita saudade daquela amiga, eu queria falar com ela. E aí o Espírito Santo de Deus disse, ore por elas. Aí eu disse, Senhor, aqui dentro do banheiro do restaurante, né? Não, Senhor, eu não queria fazer isso não. Mas quanto sabe que quando a gente faz, a gente é o primeiro a ser abençoado? Como assim? A senhora orou por elas, ela lhe deu alguma coisa? Não. Jesus me deu alguma coisa. A alegria de participar daquilo que Ele está fazendo na terra. Aí eu parei e disse, ai Jesus, não queria não, mas, né? Você já passou por isso? Vai lá, pede perdão. Ai Jesus, não queria não, mas... Vai lá, diz que ama. Ele nunca diz, ela nunca diz que ama. Não tem problema, você diz. Ah, Jesus, não queria não. Mas... E eu orei por aquelas senhoras e deixa eu te dizer, elas ficaram tão gratas, tão gratas, tão gratas, que me surpreendeu. E eu voltei para a mesa tão feliz, tão feliz. E as minha filha, posso orar pelas senhoras? Minha filha, que coisa boa, ora e glória. Olha, resultou em tantas glórias a Deus. As nossas vidas, as nossas atitudes precisam resultar em glórias a Deus. E muitas vezes a gente passa por situações e coisas na nossa vida que a gente vê que tem pessoas ali precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de algo, de uma intervenção divina, de uma resposta que você tem. E você vira as costas e vai embora. Nós fazemos isso. Eu já fiz isso. Mas como é que a gente fica mais parecido com Ele? Como é que a gente fica mais parecido com Ele? Sentando perto. Chegando para perto. Ouvindo. Amém? Aleluia. Deus é tão bom. Você está pronto para cear? Eu sei porque sei que Deus falou com você. E eu sei porque sei que eu nem preciso te dizer. Fecha os olhos, pede perdão ao Senhor. Porque o Espírito Santo já está trabalhando, Ele vai falando. E a gente precisa muitas vezes pedir perdão. Pela ausência de fazer o bem. Não para a gente se sentir condenado, você entende? Ah, Senhor, mostra-se. E vem em nós
para que a gente possa derramar o amor, esse amor que é você, o amor que transforma o mundo para as pessoas. Fica de pé. Tem aí o teu tempinho com o Senhor enquanto o louvor canta. Conversa com Ele. Libera teu coração. Se Ele estava enganchado com alguma coisa. Amém. Se Ele não estava enganchado, só diz: Senhor, eu desejo mais do teu amor. Eu desejo deixar o teu amor fluir mais. Eu quero fundamentar a minha vida em você. Na sua palavra, na sua escritura, naquilo que você diz. Eu não quero viver por mim mesmo. Nem para mim mesmo. Mas eu quero ser canal de bênção cada vez mais para as pessoas. Quero liberar bênção, paz, amor, vida. Por onde eu passar. Queremos mais, Senhor. Queremos mais do amor que vai mudar o mundo. Aleluia. Obrigado, Senhor.